E se eu te dissesse que a dor que você mais rejeita pode ser exatamente a chave da sua transformação? Carl Jung acreditava que nada que acontece dentro de nós é inútil. A dor, por mais insuportável que pareça, carrega sempre um propósito oculto. Ela aponta para aquilo que precisa ser curado, revelado e integrado. Quantas vezes você tentou fugir da sua dor, anestesiar seus sentimentos ou fingir que estava tudo bem? Mas no fundo, sabe que a dor continua ali, latejando, esperando para ser ouvida. Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos acabamos vivendo como destino. Ou seja, a dor que você evita é justamente a que vai voltar, até que você decida encará-la. Hoje eu quero te mostrar que a dor não é sua inimiga, mas um chamado para o seu despertar. Então, antes de irmos para o primeiro ponto, faz um favor a si mesmo. Já deixa o like nesse vídeo para provar que você está pronto para essa mudança. Escreve nos comentários agora mesmo a afirmação: minha dor tem um propósito. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade. E principalmente não saia daqui até o final, porque uma dessas ideias pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua dor e a sua vida. A verdade é dura. Ninguém quer sentir dor, mas todos nós a carregamos. A sociedade nos ensina a esconder o sofrimento, a tomar remédios para silenciar a mente, a distrair o coração com prazeres rápidos. Mas a dor não desaparece só porque você finge que ela não existe. Ela continua ali, crescendo em silêncio, esperando o momento certo para se manifestar. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Isso significa que toda dor negada volta de outra forma. Em Gorn, relacionamentos que se repetem, em escolhas que nos sabotam, em crises que parecem sem explicação. Você acha que é azar, que é injustiça da vida, mas na verdade é sua alma tentando te mostrar algo que você insiste em não ver. Essa é a verdade que ninguém gosta de ouvir. A dor que você foge é justamente a que tem mais poder de te libertar. Porque enquanto você a evita, ela te controla. Mas quando você decide encará-la, ela se transforma em combustível de crescimento. No próximo ponto, vamos descer ainda mais fundo e revelar o que existe por trás dessa dor. A sombra, a parte de você que foi rejeitada e agora clama por atenção. Por trás da dor que você sente existe algo ainda mais profundo. A sua sombra. Jung chamava de sombra tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. Os medos que você não admite, as fraquezas que tenta esconder, os sentimentos que aprendeu a considerar inaceitáveis. Você pode até acreditar que enterrou tudo isso no passado, mas nada desaparece só porque foi reprimido. A sombra não morre, ela apenas espera. E como ela se manifesta? Através da dor. Aquela tristeza que você não consegue explicar, aquela raiva que explode sem motivo, aquela ansiedade que sufoca quando tudo parece bem, tudo isso é a sombra batendo na sua porta. É o inconsciente dizendo: olhe para mim, eu também sou parte de você. O problema é que, em vez de acolher, você foge. Só que quanto mais foge, mais a sombra cresce. E a dor, que poderia ser o início da sua cura, se torna uma prisão invisível. Mas aqui está o segredo. A dor não é o fim, é um chamado. Cada vez que você sente algo que dói, é uma parte de você pedindo para ser vista, aceita e integrada. Porque só assim você pode se tornar inteiro. E no próximo ponto vamos falar sobre uma das correntes mais pesadas que a sombra usa para te prender. O peso do passado que você ainda não conseguiu soltar. Você já percebeu como algumas feridas do passado continuam abertas, mesmo depois de anos? Um erro que você não consegue perdoar, uma perda que você nunca aceitou, uma palavra que ainda ecoa dentro de você como se tivesse sido dita ontem. É como se o tempo tivesse passado, mas a dor tivesse ficado congelada dentro de você. Carl Jung dizia que o inconsciente guarda tudo o que não foi resolvido. Aquilo que você não encara, você carrega. Aquilo que você não cura, você repete.
É por isso que muitos vivem presos em ciclos, se envolvem em relações parecidas, cometem os mesmos erros, sentem os mesmos medos. O passado não volta apenas como memória, ele volta como destino, até que você escolha quebrar o padrão. A dor que você sente hoje pode não ser de agora. Muitas vezes é apenas a sombra do ontem tentando ser vista. E, enquanto você fugir dela, continuará sendo arrastado pelo peso de algo que já acabou, mas que ainda não foi libertado dentro de você. A pergunta é: até quando você vai permitir que o passado defina o seu presente? No próximo ponto, vamos revelar uma das maiores armadilhas que mantém esse peso vivo. A ilusão de que ser forte é fingir que não sente nada. Quantas vezes você ouviu que ser forte é engolir o choro, suportar calado, fingir que nada te atinge? A sociedade romantiza essa ideia de força como se fosse a capacidade de não sentir, como se o verdadeiro vencedor fosse aquele que aguenta tudo em silêncio. Mas isso não é força, é autoabandono. Porque cada lágrima engolida, cada dor escondida, cada emoção sufocada não desaparece. Pelo contrário, se acumula dentro de você, transformando-se em ansiedade, em crises de raiva, em cansaço que você não sabe de onde vem. Carl Jung dizia que aquilo que é reprimido retorna disfarçado. O inconsciente encontra formas de se manifestar. No corpo, através de doenças psicossomáticas. Na mente, através de medos irracionais. Na vida, através de situações repetidas que parecem perseguição. Quando você finge que não sente, não está sendo forte, está apenas deixando que a dor se torne ainda mais perigosa, porque agora ela age no escuro. O verdadeiro corajoso não é aquele que finge que nada dói, mas aquele que tem a coragem de olhar para a própria dor e admitir: isso me feriu, isso me afeta, mas eu vou lidar com isso. Força não é calar, é enfrentar. Força não é se anestesiar, é se permitir sentir e, mesmo assim, continuar. Porque é no momento em que você para de fingir que não dói que você finalmente começa a se libertar. E aqui está o segredo. A dor não é sua inimiga. Ela não está tentando te destruir. Ela está tentando te ensinar. O que dói hoje pode ser exatamente o que vai te transformar amanhã. No próximo ponto, vamos explorar essa ideia mais a fundo. O chamado da dor. Por que ela não está contra você, mas a favor do seu despertar? Você já percebeu que muitas vezes é no momento de maior dor que algo dentro de você desperta? Parece contraditório, mas a dor nunca chega à toa. Ela vem como um chamado. Ela vem como um grito da alma dizendo: preste atenção, algo precisa mudar. O problema é que fomos condicionados a acreditar que a dor é apenas inimiga, algo que precisa ser apagado ou evitado. Mas Jung nos mostrou outra verdade. A dor é um sinal, um guia, um símbolo de transformação. Quando você perde alguém, quando é rejeitado, quando falha em algo importante, a dor surge como um terremoto interno. E no meio do caos, você sente que tudo está desmoronando. Mas e se, em vez de lutar contra ela, você começasse a ouvir o que essa dor tem a dizer? Jung acreditava que o inconsciente se comunica através de símbolos, sonhos e sofrimentos. Ou seja, a dor não é só sofrimento bruto, ela carrega uma mensagem. E essa mensagem é sempre: você precisa crescer. Você precisa se transformar. Você precisa deixar uma parte sua morrer para que outra possa nascer. O que parece punição é, na verdade, preparação. O que parece uma perda é, muitas vezes, um espaço sendo aberto para algo novo. A dor está a serviço da sua individuação, que é o processo de se tornar inteiro, de se tornar quem você realmente é. Não existe luz sem sombra, nem evolução sem ruptura. O que você precisa entender é que a dor não é contra você. Ela é por você. É a mão invisível que te arranca da zona de conforto, que quebra o que já não serve e que abre caminho para a sua verdadeira força emergir. O que você chama de sofrimento pode ser, na verdade, o primeiro passo do seu renascimento.
E no próximo ponto, vamos falar sobre 2 dos sinais mais claros de que a dor está tentando te acordar: a ansiedade e o medo. Alertas poderosos que revelam onde sua alma ainda está presa. Você já percebeu como a ansiedade e o medo chegam sem pedir licença? O coração acelera, a mente cria cenários terríveis, o corpo fica em alerta como se estivesse diante de um perigo real, mas na maioria das vezes, nada está acontecendo de fato. Essa é a armadilha. Você sofre por dores que ainda não existem. Você se paralisa por tragédias que talvez nunca aconteçam. A ansiedade é a dor do futuro. O medo é a dor projetada. Ambos são sinais de que existe algo dentro de você que ainda não foi encarado. Carl Jung acreditava que o inconsciente cria imagens e símbolos para revelar aquilo que a mente consciente não quer enxergar. O medo que você sente não é só um obstáculo, é um mapa. Ele aponta exatamente para aquilo que você precisa enfrentar. Se você tem medo da rejeição, é porque existe dentro de você uma ferida de abandono que precisa ser curada. Se a ansiedade te domina, é porque existe dentro de você uma parte que não confia mais no fluxo da vida, que tenta controlar o incontrolável. A dor se disfarça nesses sentimentos não para te destruir, mas para te alertar. É como se o inconsciente acendesse um sinal vermelho dentro de você dizendo: aqui está o que você precisa resolver. Aqui está o que ainda te aprisiona. A questão é: você vai continuar correndo ou vai ter coragem de seguir o mapa que o medo desenha? Porque quando você para de fugir e encara a ansiedade e o medo, algo extraordinário acontece. A energia que antes te paralisava começa a se transformar em força, em clareza, em poder de ação. O que antes parecia ameaça, agora se torna combustível. E é sobre esse momento decisivo que vamos falar a seguir. O instante em que você para de fugir, encara a dor de frente e descobre que a sua liberdade começa exatamente no lugar onde você mais teme entrar. Chega um momento na vida em que você percebe que não dá mais para continuar correndo. Fugir da dor não a faz desaparecer, só a torna mais poderosa. Cada vez que você tenta se distrair, cada vez que empurra para o futuro o que precisa enfrentar hoje, a dor cresce no silêncio. Mas existe um instante em que tudo muda, o momento em que você decide parar de fugir. Esse é o ponto de virada, o início da verdadeira liberdade. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, só, acontece quando você encara o inconsciente, e o inconsciente se revela justamente naquilo que dói. É por isso que a sua vida começa a mudar quando você escolhe enfrentar, em vez de escapar. O medo que parecia intransponível, quando encarado, começa a perder força. A dor que parecia insuportável quando aceita, começa a se transformar em aprendizado. E é nesse momento que você descobre uma verdade libertadora. A dor nunca foi tão forte quanto você imaginava. Era o ato de fugir que a tornava gigante. O instante em que você olha para a própria ferida é o instante em que a cura começa. Você descobre que não precisa mais ser escravo do passado, nem refém do medo, nem vítima da ansiedade. A dor deixa de ser carrasco e se torna professora. E pouco a pouco você entende que tudo aquilo que parecia estar contra você, na verdade, estava te empurrando para a sua evolução. Esse é o momento em que a alma desperta. Não porque a dor desapareceu, mas porque você deixou de ser dominado por ela. A partir daqui, o sofrimento não é mais um fardo, é um guia. E no próximo ponto, vamos desvendar o segredo que sustenta tudo isso. O propósito oculto que a dor carrega, aquilo que ela sempre quis revelar a você. E se eu te dissesse que a dor que você mais odeia pode ser justamente o presente mais precioso da sua vida? Parece impossível acreditar nisso no meio do sofrimento, mas é exatamente aí que está o segredo. Carl Jung nos lembra que nada dentro da alma é aleatório. Até aquilo que machuca carrega um sentido profundo. A dor é como um enigma, um símbolo que o inconsciente usa para chamar a sua atenção. Ela não é apenas peso, é uma mensagem. Quando você perde alguém,
quando fracassa, quando é rejeitado. O que dói não é apenas o fato em si, mas o que aquilo desperta dentro de você. A dor revela quais partes suas precisam ser curadas, quais feridas precisam ser integradas, quais forças estavam escondidas, esperando para nascer. É como se cada sofrimento fosse uma chave, e cada chave abrisse uma porta para uma versão mais autêntica e mais consciente de quem você é. O que hoje parece castigo, amanhã pode se revelar como bênção. Quantas vezes você não percebeu que foi justamente depois da dor que você se tornou mais forte, mais sábio, mais profundo? A ferida que parecia ser o seu fim, acabou sendo o começo de uma nova vida. Porque o propósito oculto da dor é esse: transformar aquilo que parecia ser a sua fraqueza na sua maior fortaleza. Jung acreditava que a dor é o caminho para o self, o centro da nossa verdadeira identidade. E se você parar para refletir, verá que cada ruptura, cada queda, cada perda, sempre trouxe também uma oportunidade de renascimento. A dor não veio para destruir você, mas para reconstruir você de dentro para fora. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Como transformar essa dor em força. O processo de pegar aquilo que te quebrou e usá-lo como a base da sua vitória. A dor só deixa de ser prisão quando você decide transformá-la em força. Até esse momento ela parece apenas um peso insuportável. Mas, no instante em que você muda a forma de enxergar, algo poderoso acontece. O que te quebrou começa a te reconstruir. Carl Jung dizia: "Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolho me tornar." Isso significa que a dor não é a sua identidade. Ela é apenas matéria-prima para o seu crescimento. Pense em todas as vezes que você caiu e achou que não seria capaz de se levantar. Pense nos dias em que acreditou que não suportaria mais um passo. E, no entanto, você está aqui. O que isso prova? Que a dor não destruiu você. Ela moldou você. Cada lágrima derramada se transformou em resistência. Cada perda se transformou em clareza. Cada ferida deixou uma cicatriz que hoje conta a história da sua força. O segredo não é apagar a dor, mas usá-la como combustível. A dor mostra onde você foi quebrado, mas também mostra onde pode nascer a sua maior coragem. Quando você aceita isso, descobre que nada foi em vão, que até os piores dias estavam preparando você para se tornar alguém mais inteiro, mais consciente e mais verdadeiro. Transformar a dor em força é o passo final do processo. É quando você olha para trás e percebe que aquilo que parecia o fim foi na verdade o começo. É quando você entende que não existe dor sem propósito, que tudo tem um sentido oculto, mesmo que você só perceba depois. E é exatamente com essa verdade que vamos encerrar este vídeo. Porque agora chegou a hora de amarrar tudo em uma conclusão poderosa, para que você nunca mais olhe para a sua dor da mesma forma. A dor que você carrega não é castigo, não é acaso, não é o fim. Ela é um chamado. Um chamado para olhar para dentro, para integrar sua sombra, para parar de fugir e finalmente despertar. Carl Jung nos ensinou que até o sofrimento tem um propósito. Ele não vem para te destruir, mas para te revelar. Hoje você entendeu que a dor que parecia sua inimiga pode ser sua maior aliada. Que aquilo que um dia te quebrou é exatamente o que pode te tornar inquebrável. E que cada ferida carrega uma mensagem. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe se tornar. Agora eu quero que você faça um compromisso com a sua própria transformação. Escreve aqui nos comentários: "Minha dor tem um propósito." Não é apenas uma frase. É um símbolo de que você não vai mais fugir de si mesmo. Se esse vídeo falou com você, deixa o like para mostrar que está pronto para transformar a dor em força. Se inscreve no canal, porque aqui estamos construindo uma comunidade que não teme olhar para dentro, que busca Jung, a psicologia profunda e a fé na vida para se fortalecer. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade. Nunca esqueça, a dor não é o fim do caminho. A dor é o começo da sua libertação.